Pais queridos, sou o pastor Márcio Budu, na Paróquia das Missões. Estamos aqui para darmos início ao nosso culto carismático. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio de 2020, e eu espero sinceramente que Deus ministre a sua vida nessa noite e possa trazer uma palavra especial ao seu coração. Desde já, sejam todos bem-vindos, e nós vamos orar nesse momento e colocar nossas vidas diante do Senhor, pedindo a Ele que fale aos nossos corações através da palavra dEle. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, nesse momento, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando as nossas vidas através da Tua palavra. Fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, nos abraça, nos fortalece, nos enche com a Tua paz, nos enche com o Teu amor, nos enche com a Tua graça, nos enche com a Tua alegria, nos enche com a Tua presença. Em nome de Jesus. E que a Tua palavra possa nos fortalecer nessa noite. Que a Tua palavra possa nos revestir, possa nos ajudar a continuar caminhando perseverantes, firmes no Teu propósito, na Tua direção para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto carismático. Amém. Nós vamos fazer a leitura. Gostaria de fazer a leitura de um salmo hoje. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 34. Salmo 34. Para a nossa reflexão. Estou vendo aí Virgínia, Gilmere, Clebson. Sejam bem-vindos. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, e nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Eu gostaria de fazer a leitura também de um texto em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 10. Paz, Cleide, paz, irmão Socorro, bem-vindas. Amém. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 1 ao 10. Eu peço a você que abra sua Bíblia nesse texto que nós vamos refletir nessa noite. Amém. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa não me gloriarei, não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Sejam bem aceitas, Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face. Ó Senhor, rocha minha e Redentor meu, que o Senhor possa falar através da tua palavra a cada um de nós essa noite, gerando edificação, exortação e consolação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre a bênção da fraqueza. A bênção da fraqueza. No reino de Deus, o menor é o maior, o fraco é forte, o pequeno é grande. E quanto mais fracos somos, mais dependentes de Deus nos tornamos. Por isso que um dos pecados que nós combatemos
que a palavra do Senhor combate em nós é justamente a vaidade, a soberba, que cada um possa pensar a respeito de si mesmo de acordo com a realidade e não além do que convém. E ninguém se considere superior aos outros. Isso são orientações bíblicas para a nossa vida. Quando nos tornamos vaidosos, porque a natureza humana, ela por si só é tendenciosa à vaidade, à soberba, ao orgulho, né? E isso faz com que a nossa visão de nós mesmos seja além do que convém. É assim que nós podemos definir a vaidade. Uma pessoa vaidosa é uma pessoa que tem uma visão de si além do que convém, além da realidade, né? E podemos chamar isso também de autossuficiência. Quando somos autossuficientes, nós nos tornamos vaidosos, soberbos e orgulhosos, né? A autossuficiência é você observar a si mesmo, olhar para si mesmo e se achar suficiente em tudo, se achar capaz de tudo e ter a convicção de que você pode realizar tudo que você quiser e que você não precisa de nada nem de ninguém. E isso é, em suma, a expressão da vaidade, da soberba, do orgulho, né? E a palavra do Senhor nos afirma de forma clara e direta que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Quando nós somos soberbos, quando nós somos orgulhosos, isso significa que estamos a um passo da queda, a um passo da ruína. Por isso nós precisamos estar constantemente nos autoavaliando. Se estamos sendo vaidosos, se estamos sendo soberbos, se estamos sendo orgulhosos, qual é a imagem que nós temos a respeito de nós mesmos? E sobre esse assunto eu queria ponderar aqui algumas observações. A imagem que nós temos de nós mesmos deve ser o mais próximo possível da realidade. Nem pode ser muito abaixo da realidade, porque aí essa pessoa ela vai ter um sentimento de baixa autoestima e isso vai fazer com que ela fique paralisada diante das possibilidades da vida em que ela precisa agir. Quando a pessoa se considera, vamos dizer assim, tem uma visão a respeito de si mesma, né? Sem reconhecer os seus valores, suas virtudes, né? Seus dons e a sua capacidade, essa pessoa ela certamente vai deixar de agir como deveria, né? E vai perder oportunidades na vida. E quando a pessoa se acha muito capaz, né? E se acha muito melhor que os outros, aí já é o outro oposto. Então, o apóstolo Paulo diz que ninguém pense a respeito de si mesmo além do que convém. Além do que convém. Nós devemos sim a perceber as nossas virtudes, nossos valores, nossas qualidades, né? A nossa capacidade, mas não colocar isso como suficiente em nós mesmos, mas colocar isso nas mãos do Senhor, para que o Senhor faça uso disso para a glória dele. Amém? Para que o nome dele seja glorificado. Então, nós nem devemos ter baixa autoestima, né?
que é a pessoa que se considera um nada, se considera um incapaz, se considera o pior de todos, e nem devemos ter uma visão a respeito de nós mesmos muito além do que nos apresenta a realidade. E qual é a nossa realidade? A nossa realidade é que nós temos um Pai Criador, o nosso Deus que nos criou. Ele é a fonte de todas as coisas. Tudo vem dele. Por isso que o apóstolo Paulo disse: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E esse Pai que nos criou, esse Deus que nos criou, ele é a fonte de tudo. Se hoje nós temos inteligência e podemos pensar e podemos tomar decisões refletindo sobre os prós e os contras de cada decisão que tomamos, essa inteligência vem de Deus, vem do Senhor. Se hoje temos saúde e podemos estar em pé, falando, se movimentando, e não estamos presos a um leito de hospital, ali limitados, tendo uma vida limitada, se Deus está nos dando essa oportunidade de termos saúde, isso vem de Deus. Isso é graça de Deus sobre a nossa vida. Então, nós devemos entender que toda a nossa capacidade vem de Deus. Devemos reconhecer a nossa capacidade, mas dar glória a Ele por isso. Toda a nossa capacidade vem de Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Por isso, nós devemos sempre depender de Deus e sempre colocar diante de Deus as nossas limitações, reconhecendo que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. É exatamente isso que o Senhor Jesus ele nos diz no Evangelho de João, capítulo 15, quando fala sobre a videira verdadeira. Ele diz: pois sem mim nada podeis fazer. E é isso que nós devemos reconhecer. Senhor, se eu tenho inteligência hoje, essa inteligência foi o Senhor que me deu. Se eu tenho saúde hoje, essa saúde foi o Senhor que me deu. Se eu posso executar tarefas, tomar decisões hoje, isso é o Senhor que me dá. Porque o Senhor mesmo falou que sem Ele nós nada podemos fazer. E lá em Jeremias, diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço e faz dele e faz da carne mortal seu braço forte. Maldito o homem que confia no homem. Isso quer dizer que nós não devemos confiar em ninguém? Não, não quer dizer isso. Mas esse texto está falando de uma confiança total. De uma confiança total. Como se as pessoas fossem incapazes de nos decepcionar. Como se as pessoas fossem perfeitas. Mas o fato é que ninguém é perfeito. E cada pessoa
que nós nos relacionamos podem nos frustrar, podem nos decepcionar, podem falhar conosco. E muitas vezes nós nos frustramos, nos decepcionamos conosco mesmo, com os nossos próprios erros, com as nossas próprias falhas, que trazem prejuízos para a nossa vida. Mas esse mesmo texto em Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. Isso quer dizer que a nossa confiança precisa estar na pessoa de Deus, essa confiança total, irrestrita. Como costumamos dizer, confiança cega. Essa confiança cega precisa estar especificamente voltada para a pessoa de Deus. Ele é o único que nunca vai nos decepcionar. Ele é o único que nunca vai nos frustrar. Porque tudo que Ele faz é o melhor para nós, é para o nosso bem. Porque o amor que Ele tem por nós é maior do que qualquer amor que alguém possa ter por nós. E esse amor é um amor perfeito. Então, nós tiramos aqui algumas lições. Que nós devemos confiar 100% no Senhor. E não 100% nos outros. E não em nós mesmos. Nós somos falhos, sujeitos a errar, sujeitos a tomar decisões erradas. Somos pecadores. Por isso nós precisamos da graça de Deus sobre nossa vida. Nós precisamos que o Senhor coloque sua boa mão sobre nós e derrame a graça dele sobre nossas vidas. Por isso Jesus falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em outras palavras, a gente precisa, como o apóstolo Paulo falou, está fazendo morrer a cada dia a nossa carne para viver no Espírito a vontade de Deus para as nossas vidas, pelo Espírito Santo que habita em nós. A cada dia fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, os desejos da carne, a concupiscência da carne, o velho homem. Como é que a gente faz isso? Vigiando e orando. Vigiando significa olhos bem abertos ao nosso redor e para nós mesmos. Como estão os nossos pensamentos? Em que você tem pensado? Esses pensamentos são direção de Deus para a sua vida, sim ou não? Esses pensamentos são gerados por Deus, pelo Espírito Santo, sim ou não? Você tem pensado em coisas para lhe conduzir à vontade de Deus? Ou você tem pensado em coisas que são contrárias à vontade de Deus? Como é que está o seu interior? De que forma você está caminhando? Qual é a direção que você está seguindo? Com quem que você está andando? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E nós devemos estar atentos também ao nosso redor, sobre lugares, pessoas que podem ser influência do maligno sobre nossas vidas. Nós devemos estar atentos, vigiando e orando. E essa oração é basicamente pedindo força a Deus, pedindo sabedoria a Deus, pedindo orientação a Deus, pedindo graça.
Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, nós enfrentamos crises na vida, situações difíceis, e cada um é que sabe o quão difícil é a situação que você está passando. Sobre as dificuldades da vida, nós não temos uma regra para dar para todo mundo, até porque às vezes o que é muito difícil para um não é tão difícil assim para outro. Vai depender de como encaramos e como enfrentamos isso e o quanto que aquilo ali mexe conosco. Então, nesses momentos, qual a oração que a gente deve fazer? Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, me dá sabedoria. Me dá orientação. Me diz o que eu devo falar, como devo agir, em que momento, de que maneira, para que eu possa cooperar para que essa situação seja solucionada. Senhor, me dá ânimo, me dá esperança, me fortalece. Nós devemos estar vigiando e orando. O que foi que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo nesse texto em 2 Coríntios capítulo 12? Ele começa falando aqui sobre um certo homem, que é ele vai dizer pouco depois que é ele. Ele diz: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele está dizendo assim, olha, não convém eu me gloriar. Gloriar é se exaltar, se envaidecer, né? Ele diz, não convém eu me gloriar, mas eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então ele está falando aqui, olha, eu não sei, mas Deus sabe. Ele foi arrebatado há 14 anos ao terceiro céu. Terceiro céu na Bíblia é chamado da habitação de Deus. É o local onde Deus está e de lá comanda todo o universo. O apóstolo Paulo foi ao terceiro céu e lá ele teve revelações. Ele disse, eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então aqui ele fala desse homem que foi até o paraíso, mas falando sempre em terceira pessoa, mas aqui no versículo 15 ele diz, de tal coisa não me gloriarei. Então ele está dizendo assim, olha, eu fui esse homem que fui até o terceiro céu. Em outras palavras, Paulo tinha motivos, entre aspas, humanos, para se exaltar, para se gloriar, para dizer para os outros assim, olha, sou melhor que vocês. Eu sou mais espiritual que todo mundo, porque eu fui até o terceiro céu. Eu recebi lá revelações que não me foi autorizado transmitir, são segredos de Deus. Você já imaginou? O apóstolo Paulo ouviu de Deus mistérios, segredos, e foi orientado a não revelar para ninguém. Olha, isso é uma informação só sua, você é um privilegiado. Deus levou o apóstolo Paulo até o terceiro céu, até a glória. Ele recebeu, ele teve visões lá,
e revelações privilegiadas que ninguém tinha, ninguém teve. Então, se ele fosse se comparar com os outros apóstolos, ele poderia dizer assim: rapaz, eu estou numa situação superior a vocês. Eu fui o único dessa turma aqui que fui até o terceiro céu, tive revelações e visões lá, e o próprio Deus disse para mim: não conta para ninguém, isso é um segredo meu e seu. Você teve acesso aos mistérios de Deus na glória. Você já imaginou isso? O apóstolo Paulo disse: olha, diante de tudo isso, ele disse: de tal coisa não me gloriarei. Eu não vou me exaltar, eu não vou me gloriar disso que aconteceu comigo. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Ele está dizendo assim: olha, o que eu vou me gloriar, a minha glória, vamos dizer assim, a minha exaltação está nas minhas fraquezas. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: olha, você quer saber quem é o mais fraco aqui? Sou eu. O apóstolo Paulo está dizendo para a gente assim: se você quer se gloriar de alguma coisa, se glorie das suas fraquezas. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu sou o mais fraco de todos. Eu não vou me gloriar porque eu tive essas revelações, fui até o terceiro céu e ouvi palavras inefáveis que não me foi permitido reproduzir. Não vou me gloriar disso, mas eu vou me gloriar das minhas fraquezas. Aqui Paulo entendeu o mistério da vida cristã, o mistério do Evangelho, que quanto mais fraco somos em nós mesmos, mais fortes nos tornamos em Deus. Quanto menores somos em nós mesmos, maiores nos tornamos em Deus. Quanto mais servos somos, maiores somos diante de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, salvo de tal coisa não me gloriarei, não, porém de mim mesmo salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. Ele está dizendo assim: olha, eu tenho motivos para me gloriar. Ele estava falando de uma forma franca e dizendo assim: olha, aconteceram coisas extraordinárias comigo. Extraordinárias, eu tenho motivos. Se eu vier a me gloriar, eu não serei nécio, eu não estarei sendo um louco. Mas ele está dizendo aqui, ó, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que de mim vê ou de mim ouve. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, o que importa é a mensagem que eu tenho de Deus para transmitir para a sua vida. Aí sabe o que é que acontece? Parece que Deus, ele estava conhecendo o apóstolo Paulo, não só o apóstolo Paulo, mas o ser humano como Deus conhece, e a nossa fragilidade de cair na tentação da vaidade, da soberba, e se achar melhor que os outros, de se achar estrela, porque na verdade a estrela é Jesus. Ele é a única estrela que brilha no universo. E nós somos iluminados por Ele. Mas o apóstolo Paulo diz assim: olha, para que
para que não me ensoberbecesse, para que eu não ficasse soberbo, vaidoso, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Você pode perguntar para mim, pastor, o que era esse espinho na carne de Paulo? Não sei. Isso é uma coisa que todos nós vamos perguntar a ele quando chegar lá na glória. Ninguém tem essa resposta. O que há são especulações sobre o que seria esse espinho na carne. Mas não temos como ter certeza do que realmente é. Mas ele diz, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Olha, mas podemos entender que esse espinho na carne era algo que trazia uma dificuldade, uma aflição enfraquecedora para ele, né? Provavelmente aí ligado a uma ação demoníaca, um ataque do diabo, permitido por Deus como providência divina, porque Deus muitas vezes usa o diabo para atingir seus propósitos. Então ele está dizendo aqui, foi uma providência divina, Deus permitiu isso, indicando que Deus na verdade é o agente por trás de tudo isso, supervisionando todo o processo, para que Paulo pudesse evitar a soberba, com a grandeza das revelações que foi dada a ele. É como se Deus dissesse assim, Paulo, eu vou permitir que o diabo tenha uma ação sobre você, gere em você uma dificuldade, uma aflição, algo que lhe enfraqueça e lhe lembre a cada dia que você é um ser humano como qualquer outro. Que você é falho, limitado, pecador, fraco, como qualquer outro. Você não é melhor que ninguém. Deus orquestrou isso. E ele disse, por causa para que eu não me ensoberbecesse, era algo que estava o tempo todo ali, dentro de Paulo, muito provavelmente, lembrando a ele, você é um pecador, você é limitado, você é falho, você é fraco, você não é esse super-herói, não, você não é um super crente ativar, não é não, você é um ser humano como qualquer outro, igual a todo mundo. É como se Deus estivesse dizendo assim, Paulo, meu irmão, estamos todos no mesmo barco, ninguém é melhor que ninguém, não tem ninguém blindado a nada, é Deus quem nos capacita sobre tudo, e é Ele quem nos fortalece, e quem nos livra de pecarmos, que nos ajuda a vencermos as tentações. Amém? Vocês estão entendendo isso? Ele disse que foi um mensageiro de Satanás, que foi enviado, um espinho na carne, algo ligado a ele, o corpo dele, e ele disse aqui, olha, para me esbofetear. É como se fosse assim, eu estou levando pancada desse espinho na carne que incomoda. O que é que um espinho faz na sua carne? Sei, quem já teve uma farpa ou ferpa, né, que entra no dedo, um pedacinho de madeira, inflama, né, e é tão difícil sair, dói. É como se Paulo estivesse dizendo assim, entrou um espinho na minha carne, e esse espinho dói, mas a função dele é me lembrar da minha humanidade, que eu sou um ser humano, que eu não sou um ser sobrenatural, não. Eu tive revelações especiais de Deus, sim, mas eu sou igual a qualquer outro, sujeito a errar, a falhar,
a pecar, a desobedecer, a envergonhar a Deus e as pessoas que me cercam, como qualquer outro. Vocês estão entendendo isso? E parece que quanto maior é a responsabilidade que temos no reino, maiores são as revelações que Deus nos dá. E para conter a nossa vaidade e a nossa soberba, o que é que Deus faz para o nosso próprio bem? Manda um espinho, um diabo, mandar lá, colocar um espinho na nossa carne, para nos cutucar, para nos incomodar, é para doer mesmo, para nos lembrar que continuamos sendo falhos, limitados, pecadores e fracos. Não somos super-heróis, não. E a saúde espiritual de um cristão está baseada na consciência que ele deve ter de quem ele é e de quem Deus é. Porque Paulo estava mais ou menos dizendo aqui para a gente o seguinte: olha, se esse espinho na carne não tivesse aqui, para me lembrar que eu sou um ser humano falho, limitado, pecador, talvez eu estivesse caído na tentação de me achar um semideus, de olhar para os outros com desprezo. Olha assim, vocês não chegam nem perto de mim, eu estou muito superior a vocês. Eu recebi revelações de Deus lá do terceiro céu, eu tive visões extraordinárias, me foi falado palavras inefáveis e disseram para mim assim lá no céu: olha, não fala isso para ninguém não, isso é uma coisa exclusiva para você, isso é um segredo de Deus que Deus revelou só para você. Mas Paulo disse: santo espinho na carne. Muitas vezes precisamos, irmãos, de um espinho na carne. Sabe por quê? Porque quanto mais Deus trabalha em nossas vidas, quanto mais Deus nos usa e nos dispomos a ser instrumentos dele, mais sujeitos à vaidade estamos, mais sujeitos à soberba, ao orgulho, a se gloriar do que não deve. Estamos, ainda que não seja em palavras, porque há a soberba declarada e há a soberba disfarçada de falsa humildade. O que é a falsa humildade? É quando a gente fala uma coisa que transparece humildade, mas dentro de nós, na nossa mente, a gente está dizendo o contrário. Aquilo ali é só para passar uma falsa imagem de humildade, mas de fato Deus sabe, e nós também, que não estamos sendo humildes. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E Deus, ele é tão misericordioso conosco, ele é tão gracioso, tão bondoso, tão maravilhoso, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 12, que ele é o Pai que nos ama e por isso nos corrige. Que ele diz assim: tá bom, eu vou mandar para você um espinho na carne, vou mandar Satanás botar um espinho na sua carne para o seu próprio bem, para você não cair no abismo que leva o caminho da vaidade, da soberba e do orgulho. Porque se você não tiver esse espinho na carne, você fatalmente vai cair. Por isso que a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. E o apóstolo Paulo disse: esse espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exalte. O propósito é esse. É Deus dizendo assim: Paulo, eu estou te usando de uma forma maravilhosa, você está amadurecendo, você recebeu revelações sobrenaturais, amém, mas continue humilde, porque senão você vai jogar tudo isso no lixo, você vai botar tudo isso a perder, porque um dos principais traços de um cristão é a humildade.
Se não há humildade, não há cristianismo. Jesus foi o ser mais humilde que pisou essa terra. Até porque ele foi o maior e mais poderoso que pisou essa terra e se portou como o mais humilde servo. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, o apóstolo Paulo chega aqui no versículo 8 e diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele orou: Senhor, tira esse espinho da minha carne, está doendo. Deus respondeu para ele: sabe o quê? É para doer mesmo. É para doer mesmo, Paulo. Porque se não tiver essa dorzinha aí, você se esquece que você é ser humano, igual todo mundo, fraco, limitado, pecador, falho. E Paulo ora de novo: mas Senhor, por favor, faz um favor para mim, tira esse espinho na minha carne. É um mensageiro de Satanás, é uma ação maligna na minha vida, me livra disso. Deus respondeu para ele o quê? Segunda vez? Nada não, não vou tirar não. Você vai ficar com esse espinho aí onde está. Esse espinho na sua carne é propósito meu na sua vida. É para você não ficar soberbo, Paulo. É para você continuar humilde. É para você depender de mim, confiar em mim, descansar em mim, não ser autossuficiente, não se achar melhor que ninguém. O que é que Paulo faz? Inconformado com a resposta, ele ora ao Senhor 3ª vez: Senhor, por favor, está doendo tanto, está incomodando tanto, tira esse espinho da minha carne, tira. E Deus responde para ele: não vou tirar não. Se conforma com esse espinho. Esse é um santo espinho que está na sua carne, porque se não for esse espinho, você vai se perder. Então, irmãos, lições preciosas nós aprendemos com esse texto aqui. E muitas vezes Deus permite dores, aflições e circunstâncias na nossa vida para nos fazer mais dependentes dele, para lembrar-nos da nossa pequenez, das nossas limitações, das nossas fraquezas, para que a gente não se ache um semideus, para que a gente não se ache melhor que os outros, para que a gente não ache que não precisa de Deus para nada e que pode fazer tudo. Então, o que é que o apóstolo Paulo continua falando aqui? O que é que Deus diz para ele, depois que ele pede a Deus 3 vezes para tirar o espinho na carne? Deus diz para ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E aí é quando Paulo descobre qual é a matemática da vida cristã. Que o fraco é forte e o forte é fraco. Ele entende que o consolo de Deus para a vida dele e para a nossa vida é a graça de Deus. Deus diz assim para Paulo: Paulo, ó, a minha graça te basta, filho. Em outras palavras, esse espinho vai continuar aí, te incomodando, vai continuar aí doendo, você vai continuar incomodado com esse espinho, porque ele é para o teu bem.
Você não precisa que eu tire o espinho que está aí, não, na sua carne, não. Você não precisa disso, não. Se eu tirar, você se perde, filho. Você precisa da minha graça. E a graça de Deus que nos capacita a superar as dores, as dificuldades, as tribulações da vida, as aflições. Quanto mais passamos por desertos, quanto mais passamos por tempestades, quanto mais passamos por enfermidades, por dificuldades, mais e mais graça nós precisamos. Por isso Jesus falou para Paulo aqui, olha, a minha graça te basta. Você só precisa da minha graça. E eu vou dar graça a você, Paulo, para suportar esse espinho. Mas lembra que esse espinho tem um propósito de Deus na sua vida. Lembrar você o tempo todo que você é fraco, limitado, falho, pecador. E quanto mais você se vê assim, mais você busca força em Deus, mais você busca sabedoria em Deus, mais você busca orientação de Deus, mais você busca direção de Deus, mais você confia em Deus, mais você descansa em Deus e pede socorro a Ele. Amém? E Paulo então chega a essa conclusão. Ele diz, bom, então já que é assim, eu não vou mais orar pedindo a Deus para tirar esse espinho da minha carne. O próprio Deus já me disse, a minha graça te basta. Quer dizer, a graça de Deus é suficiente na minha vida e vai me ajudar a enfrentar e a vencer qualquer dificuldade que qualquer espinho na carne possa me trazer. Mas que esse espinho é tão bom, está sendo tão bom, porque ele tem um propósito de me deixar mais humilde. Esse espinho tem um propósito de me lembrar quem verdadeiramente eu sou como ser humano. E o quanto eu preciso de Deus, o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou falho, o quanto eu preciso de Deus. E aí o apóstolo Paulo compreende essa riqueza, essa revelação, e ele diz assim, olha, porque Deus fala para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, quanto mais fraco você está, mais o meu poder é aperfeiçoado em você. Porque o poder de Deus cresce na nossa vida à medida que a nossa fraqueza cresce. Quanto mais fracos somos, mais o poder de Deus é derramado sobre nossa vida. Vocês estão entendendo isso? Isso é um mistério precioso para a gente entender. Aí o apóstolo Paulo, ele se rende a essa revelação que foi dada a ele. Ele diz agora de boa vontade. De boa vontade quer dizer voluntariamente, né? Eu aceito essa condição. Ele está dizendo de boa vontade, pois mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. É como se ele estivesse aqui lançando uma competição, quem é mais fraco? Vamos tentar aqui decidir entre nós, quem é o mais fraco desse grupo aqui. E ele levanta e diz assim, olha, eu tenho certeza que eu sou mais fraco que todo mundo. É como se ele estivesse assim, dizendo assim, eu quero ser fraco de mim mesmo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque eu não quero ter poder de mim mesmo, eu quero que haja em mim fraqueza, para que o poder de Cristo venha sobre minha vida, porque quanto mais fraco eu sou, mais o poder de Cristo está sobre mim. E aqui
ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aí Paulo já está entrando numa outra dimensão aqui, ele tá falando do prazer da fraqueza. Ele está falando assim: olha, eu descobri que a fraqueza é uma bênção sobre minha vida. Porque quando eu me sinto fraco, eu busco mais a Deus. Quando eu me sinto fraco, eu confio menos em mim mesmo. Quando eu me sinto fraco, eu tenho consciência da minha limitação como ser humano. E eu busco sabedoria de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo aqui para a gente: olha, quanto mais consciência tivermos de quanto nós somos fracos, mais nós vamos buscar depender de Deus, confiar em Deus, para que o poder dele se aperfeiçoe sobre nossa vida, para que ele nos fortaleça. É como se Paulo estivesse dizendo aqui para nós: olha, aquele que é forte em si mesmo, na verdade, esse é fraco. Mas aquele que é fraco em si mesmo, mas busca força em Deus, na verdade, esse é forte. Por isso ele diz aqui: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando nós somos fracos, nós não achamos que somos capazes de vencer pecado. Quando nós nos achamos capazes de vencer pecado, muito cuidado. Possivelmente você está muito perto de cair nesses pecados. A gente não deve se achar assim: ah, esse pecado eu nunca vou cometer na minha vida. Não. O inimigo pode até me fazer cometer outros, mas esse pecado tal, não, nunca vou cometer, não. Isso aí nunca se passou na minha cabeça, eu não tenho fraqueza nisso. Não diga isso. Nós todos estamos sujeitos a pecar e a cometer qualquer pecado. Quem nos livra é o Senhor. Quando buscamos nos fortalecer nele. Se estamos no caminho, é porque ele nos sustenta. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro de uma cena que eu sei que alguns de vocês já devem ter visto, mas eu já vi inúmeras vezes, de uma pessoa embriagada, completamente embriagada, sem conseguir andar. E geralmente quando isso acontece numa festa, dois amigos, eles passam os braços aqui por debaixo do ombro e pegam o braço da pessoa e abraça o pescoço de um, abraça o pescoço do outro, e dois amigos, um do lado do outro aqui, eles arrastam esse camarada pela rua e os pés ficam assim virados para trás, arrastando pelo calçamento. E aquela pessoa quase desmaiada está ali sendo sustentada por dois amigos. Se você for falar com ela, olhar no olho dela, talvez ela possa lhe responder alguma coisa, achando que está em pé. Mas se os dois amigos soltam, aquela pessoa cai. E é por isso que o apóstolo Paulo nos diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E essa palavra é muito rica para nós dentro desse contexto, porque nós não devemos pensar que estamos em pé. Se estamos em pé, é porque o Senhor está nos sustentando, não é na nossa própria força. Não pense que está em pé, porque se você pensar que está em pé, você está perto de cair. Mas simplesmente diga: se estou em pé, é porque o Senhor me sustenta em pé. Nós somos
sustentados pelo Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a loucura dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Deus escolheu as coisas loucas, 1 Coríntios 1, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? E por fim, queria também refletir aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 14, ele diz: filhinho, vos escrevi, porque conheceis o Pai, paz vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio, jovens vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O apóstolo João fala aqui que os jovens são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, quer dizer, a palavra de Deus quando permanece em nós, nós somos fortes. Por quê? Porque temos consciência da nossa pequenez, das nossas fraquezas, das nossas limitações, do quanto precisamos de Deus, que sem Deus nada podemos fazer, nada somos, que a nossa suficiência esteja em Deus, que a nossa força esteja em Deus, que a nossa sabedoria esteja em Deus, que a nossa capacidade esteja em Deus. E aí nós vamos responder como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece. Em mim mesmo não posso nada, porque eu sou fraco, mas em Deus que me fortalece, eu tudo posso, na força dele. Então, irmãos e irmãs, que essa palavra possa encontrar espaço no nosso coração, que possamos estar constantemente refletindo e identificando. E muitas vezes Deus permite também, não só na vida do apóstolo Paulo, mas na nossa vida também, um espinho na carne. Eu não sei se todas as pessoas têm, mas acredito que muitas têm algum espinho na carne, algo para lembrar você que você é ser humano, que você é falho, que você é limitado, que você é fraco. E quanto mais consciência você tem disso, mais você depende de Deus, mais você busca Deus, mais você pede socorro a Ele, mais você pede força a Ele. E esse ato, essa disposição em buscar socorro em Deus, em buscar força em Deus, em buscar sabedoria em Deus, em buscar a direção de Deus, é que nos torna fortes. Nós só somos fortes quando buscamos que Deus nos fortaleça, conscientes da nossa fraqueza. Santo espinho na carne. E eu creio que o apóstolo Paulo, no final das contas, agradeceu. Agradeceu a Deus por não ter tirado esse espinho na carne dele. Agradeceu pelo incômodo, pelas dores, pela aflição, mas que serviu para ele permanecer humilde. Em outras palavras, permanecer no caminho, permanecer buscando, porque se não fosse esse espinho na carne, ele estaria perdido. E aí é quando ele descobre: agora eu sinto prazer nas minhas fraquezas. É como se fosse assim, quando as coisas se apertam, quando as dificuldades vêm, eu vejo que isso é uma bênção, porque isso me move, me desperta
a buscar forças em Deus, a buscar a graça de Deus, a buscar depender de Deus, a buscar socorro de Deus, a dizer: Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não posso, só o Senhor pode, só o Senhor para me livrar, só o Senhor para me curar, só o Senhor para me socorrer, só o Senhor para me dar direção, me dar sabedoria, só o Senhor. E esse ato, essa oração, é aí que nós somos fortes, enquanto estamos buscando. Fraco é aquele que não precisa de Deus, é aquele que está tão cheio de si, se achando tão forte, tão melhor que os outros, que não busca mais a Deus, não depende mais dele. Esse aí está realmente numa situação lamentável, e logo logo vai cair num abismo, fatalmente, porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Que possamos buscar estar sempre lembrando de quem verdadeiramente nós somos, e buscando um coração humilde e quebrantado diante do Senhor, e assim nós vamos conseguir enfrentar e vencer as lutas da vida, com ânimo, com esperança, com graça, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra tão rica, que nos confronta, também que nos consola e nos edifica. E pelo exemplo do apóstolo Paulo, quando ele disse que Deus mandou Jesus ao mundo para salvar os pecadores, entre os quais ele é o principal, aquilo que nós refletimos hoje, ele revelou numa outra carta, ele se considerava o principal dos pecadores, o maior pecador de toda a humanidade. E isso é que fez com que ele fosse mais dependente, buscasse mais, e assim pudesse se gloriar nas fraquezas, para que sobre ele repousasse o poder de Cristo. Faz isso conosco também, Senhor. Faz a gente perceber a bênção das aflições, das dores, das fraquezas, porque quando passamos por momentos assim, nós te buscamos mais. Nós nos achamos pequenos, limitados, falhos, fracos. E quanto mais consciência temos disso, mais dependemos de Ti, mais buscamos forças em Ti, socorro em Ti. E isso nos torna fortes em Ti, porque o Senhor é a nossa força. A nossa força vem do Senhor, e a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus, Pai, que essas palavras sejam firmadas em nosso coração e traga saúde espiritual para todos nós. Uma visão realista, correta de quem nós somos e de quem o Senhor é e do quanto precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Gostaria de encerrar falando que nesse período de pandemia as portas do templo estão fechadas, mas a igreja continua ativa através dos cultos online, através da busca pessoal de cada um com o Senhor em suas residências, e que continuamos contando com a generosidade e o compromisso dos irmãos para que a nossa comunidade continue mantendo as contas em dia. Mesmo em tempo de pandemia, nós temos contas a cobrir, e eu gostaria de fazer esse apelo aqui. E não seja uma troca, que não seja dar para ganhar mais, porque Deus não troca nada com ninguém, tudo já é dele. Que seja por gratidão mesmo, por tudo aquilo que Deus tem nos dado, e possamos expressar nossa gratidão a Ele, entregando na obra dele uma parte daquilo que Ele tem nos dado. As Sagradas Escrituras recomendam 10%, que a gente possa viver com 90% daquilo que a gente recebe, e 10% a gente entregue na obra do Senhor para que seja suprida. Amém? Mas que seja
de boa vontade, que seja com alegria, que seja como uma expressão de gratidão, e até mesmo como se fosse um privilégio de termos, porque Deus tem nos dado para que possamos contribuir com o sustento da obra dele, e essa é uma forma de você dizer para Deus, muito mais do que uma oração, na prática mesmo, você dizer para Deus: Senhor, conta comigo, para que a tua obra se sustente aqui na terra. É uma forma de você dizer para Deus: eu sou responsável, eu também sou responsável pelo sustento da obra do Senhor aqui na terra. Amém? Então, nós estamos divulgando tanto no Facebook quanto no Instagram, está lá a conta da igreja, né? Se você desejar também solicitar por mensagem, nós enviamos para que a nossa igreja continue sendo suprida, e quando retornarmos aos nossos cultos presenciais, estejamos com todas as nossas contas em dia, não é? Então, todas as despesas do mês de abril foram supridas essa semana. Então, o mês de abril já está quitado. Todo mês de abril, todas as despesas que tivemos no mês de abril foram quitadas essa semana, agora início de maio. Eu espero que em maio possamos, até antes de terminar o mês, conseguir suprir todas as despesas do mês de maio. Amém? Contamos com a generosidade e com o compromisso dos irmãos para que essa obra continue sendo sustentada. Que Deus abençoe cada um. Obrigado pela presença de vocês, pela companhia nessa mensagem aqui online. Espero sinceramente que tenha sido edificante para a sua vida, que você possa meditar, refletir nessa palavra, que isso traga transformação de vida para você, não é? E que tenhamos todos uma boa noite, que o Senhor nos livre dessa doença, nos livre de todo mal, nos abençoe e nos supra em tudo que nós necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço grande. Paz.